O capítulo 13 de Boruto to Blue Vortex introduziu muitos conceitos interessantes e revelou várias coisas, incluindo a existência de novas entidades Shinjus. E quando digo entidades, quero dizer mais de uma, junto com o Shinki Shinju, que foi mostrado em uma das visões de Koji. Há outro Shinju mencionado nas partes finais do capítulo. Eu acredito que esse Shinju é um clone de Kakashi. Para isso fazer sentido, você primeiro precisa entender algumas coisas. Primeiro, o painel que mostrou o que estamos presumindo ser o Shinki Shinju foi de fato uma visão de uma realidade possível, o que significa que ele tecnicamente ainda não existe. É até possível que ele nunca seja criado, já que o futuro não é definitivo. Boruto poderia simplesmente trilhar um caminho onde Shinki nunca é devorado, o que basta para mudar esse futuro possível. Mesmo assim, alguns argumentaram que os últimos painéis do capítulo 13 retratavam sua criação. Isso se deve ao fato de Matsuri ter pego o que parece ser outra brotação de espinhos das raízes ou vinhas que foram usadas para criar o Hidari. Ela então colocou isso no cubo negro, enquanto dizia que estava realmente ansiosa para ver o que emergiria. Agora não vimos o fruto se transformar em outro Shinju, mas com base no que Jura disse, entre aspas, como vamos nomeá-lo, isso implica que algo foi formado, o que todos assumem ser o Shinki Shinju. Eu acredito que isso seja uma clara distração ou o que você chamaria de falsa pista. Veja bem, o simples fato de que o novo Shinju não foi mostrado no painel prova que ele não é o Shinki Shinju. Isso faz total sentido, já que o Shinju foi mostrado em um dos futuros possíveis nas visões de Koji, o que significa que não há razão para manter o personagem em mistério, não mostrando no painel nas últimas partes do capítulo. Do ponto de vista da narrativa, isso não faria sentido, a menos que quisessem surpreender os leitores com uma revelação posterior. Isso não funcionaria nesse caso, pois o Shinki Shinju foi revelado em uma das possibilidades futuras. Portanto, o Shinju criado fora do painel tem que ser alguém diferente para que o mistério funcione, o que é por isso que isso é uma falsa pista. Beleza, mas por que o Shinju seria do Kakashi? Bom, tudo remonta ao que Ikimoto disse em uma entrevista passada. A pergunta feita foi se havia algum personagem de Naruto que ainda não havia aparecido em Boruto e que ele adoraria ter a chance de desenhar em sua forma mais velha. Ele então respondeu dizendo que seria um spoiler, mas que todos deveriam se perguntar por que o Kakashi Sensei não recebe mais tempo de tela, mesmo sendo um personagem tão popular. Que mistério, não é? Não que ele pudesse falar mais sobre isso na época. Isso claramente implica que Kakashi seria relevante para a trama mais tarde no próprio mangá, porque isso é o que Ikimoto controla. E o mais interessante sobre essa declaração é que ela saiu apenas alguns meses antes de Kishimoto retornar ao mangá e Kadashi não estar mais envolvido com o projeto, embora tenha sido recentemente revelado que a pessoa que está ativamente escrevendo Boruto é Ikimoto, com Kishimoto sendo apenas seu supervisor, revisando o trabalho antes de ser publicado e basicamente trocando ideias entre si. Ele inicialmente deu a ele o esboço em 2016, mas a história está muito distante do rascunho original, conforme declarado pelo próprio Kishimoto. Toda a saga com Eida, Daimon, Koji ainda estando vivos, a renovada importância de Koji para a trama e possivelmente até mesmo a existência do Shinju são realmente novas adições à história. Isso significa que o plano de Ikimoto de adicionar Kakashi à história principal também pode se concretizar, especificamente na forma de um novo Shinju. Agora, alguns de vocês podem ter problemas com isso, já que Kakashi não tem aparecido na história há algum tempo. Então seria muito estranho vê-lo surgir como um Shinju. E embora eu entenda o que vocês estão pensando, acredito que isso pode funcionar, especialmente dado o fato de que outros Shinjus como Matsuri e o Shinki Shinju também se originam de personagens que mal têm presença no mangá. Então, dadas as conexões estabelecidas entre Kakashi e esses personagens na adaptação do anime, acho que trazê-lo de volta à história depois de ser resgatado usando o fruto da alma de espinhos faz total sentido, o que explicaria por que não vimos no futuro que Koji viu com o Shinki Shinju. Dito isso, essa não é a parte mais interessante do vídeo. O que mais me intriga é qual será a habilidade única dele. Como você pode ver, no capítulo 5 foi revelado que eles compartilham uma conexão ainda mais profunda com a pessoa que copiaram, no sentido de que essas novas entidades parecem possuir um objeto ou instinto inato de consumir a pessoa mais próxima daquele indivíduo. Agora a Jura acredita que isso é um efeito colateral de eles estarem evoluindo de maneira diferente, alterando assim seu impulso instintivo, e que eles deveriam ceder a isso.
o que com o tempo revelaria seus alvos pessoais. Isso levou então a Shinju feminina chamada Matsuri a revelar que ela tem um desejo de consumir Konohamaru, que é um amigo de infância de Moegi, a pessoa que ela copiou. O Shinju do Bug, que agora eu esqueci o nome, também revelou que seu desejo é consumir Eida, a pessoa com quem Bug tinha a conexão mais profunda, devido aos efeitos de sua habilidade de charme. Da mesma forma, o Sasuke Shinju, conhecido como Hidari, revelou que seu desejo é consumir Sarada Uchiha, a filha da pessoa que ele clonou. Então, essa conexão vai ainda mais longe, já que o Shinju também possui pelo menos uma habilidade da pessoa que copiaram. Então Matsuri tem a liberação de terra, que vem de Moegi, e Hidari tem um Chidori, que vem de Sasuke. Agora o Shinju de Bug não tem nenhuma habilidade especial, o que faz sentido, já que ele mesmo não tinha nenhuma. E Jura parece ter a habilidade de usar a Bijudama, o que também faz sentido, já que ele é a personificação do próprio Biju. Explico isso em um vídeo. E se você ficou com dúvida a respeito desse último tópico, eu explico tudo sobre isso nesse vídeo aqui. A verdadeira identidade de Jura. Então assiste lá que tá muito top. Bom, deixando isso de lado, o ponto é que o Kakashi Shinju também deve possuir uma habilidade única derivada de Kakashi, que muito provavelmente seria o Chidori, liberação de terra ou relâmpago roxo. Isso faz todo sentido, já que os Shinjus parecem copiar a habilidade que a pessoa usava muito em algum momento, o que nesse caso teria que ser o Chidori, relâmpago roxo ou liberação de terra. Agora o problema com isso é o fato de que Hidari já usa o Chidori, que é basicamente uma variante do relâmpago roxo. E quando se trata de Matsuri, ele já está usando a liberação de terra, então duvido que eles vão repetir as mesmas habilidades em outro vilão. E é aqui que entra a ciência do anime. Acredito que é possível que o Kakashi Shinju poderia possuir a habilidade de usar o Kamui de Obito, e há uma razão para isso. Tudo remonta ao momento em que Kakashi ganhou o Mangekyo Sharingan de Obito na batalha contra Kaguya. Inicialmente Obito morreu e foi reduzido a cinzas, depois de ser perfurado pelos ossos de cinzas de Kaguya. E então vemos que ele foi transportado para outra dimensão ou plano de existência, onde encontrou sua amiga de infância que havia morrido há mais de 20 anos. Todos pensamos que esse seria o fim de Obito, mas ele então disse que precisava ajudar Kakashi uma última vez. Ele então usou sua habilidade Mangekyo, que lhe permite viajar entre dimensões, para deixar o plano dos mortos e reentrar no plano dos vivos na forma de puro chakra. Esse chakra entrou no corpo de Kakashi, o que permitiu a Obito se manifestar dentro de sua psique. Obito então disse que daria a ele um último presente, mas com um limite de tempo fixo. Então ele deveria usá-lo com sabedoria. Foi nesse momento que vimos Kakashi, que era apenas um ninja comum até alguns momentos atrás, brandindo ambos os Mangekyo Sharingan de Obito. Quando isso aconteceu, inicialmente muitas pessoas disseram que não fazia sentido, como se não tivessem acabado de ver Hagoromo voltar dos mortos e passar seu chakra para Naruto e Sasuke, que mais tarde despertaram habilidades diferentes devido a esse chakra. Isso simplesmente implica que alguém pode despertar a habilidade de outra pessoa através de uma conexão com o chakra dessa pessoa, o que é mostrado novamente quando Madara desperta o Rinnegan de Hagoromo ao combinar o chakra de Ashura e Indra. Seguindo essa mesma lógica, pode-se argumentar que, se Kakashi ainda possui traço do chakra de Obito dentro de seu corpo, o Shinju pode ser capaz de manifestar o Kamui. Eu quero esclarecer que ele não precisa necessariamente manifestar o Mangekyo Sharingan em si, apenas a habilidade de usar o Kamui. Isso faz todo sentido, já que o Jutsu Espacial Temporal em si não requer um doujutsu como vimos com Koji e Kinshiki. Isso era apenas o caso de Obito. E também temos exemplos de precognição sendo usada por personagens como Kashin Koji, sem a assistência de um doujutsu, o que significa que realmente não existem limitações mecânicas dentro do universo em si. Portanto, se o Shinju tem um Sharingan ou não é realmente relevante, ele só precisa ter a habilidade. Aliás, isso também foi sugerido de forma sutil no episódio 106 de Boruto, onde vemos Kakashi enlouquecendo e os animadores destacando o design do Mangekyo Sharingan de Obito no olho esquerdo de Kakashi. Agora, isso pode ser apenas os animadores se divertindo, mas também pode ser uma pista do que está por vir, o que eles já fizeram em várias ocasiões. Agora, a outra maneira pela qual isso poderia acontecer. Já estabelecemos que alguém pode ganhar a habilidade de usar um Sharingan e suas habilidades apenas por ter o chakra daquela pessoa, não sendo necessário um componente genético, como o DNA. Então, e se todos aqueles anos tendo o olho de Obito alteraram o próprio chakra de Kakashi em algum grau? Isso realmente vem do que Minato fez com Kurama e Naruto. Ele separou 9 caudas dividindo seu chakra ao meio, usando o selo consumidor do demônio da morte, e depois selou uma metade dentro de Naruto. O que é interessante sobre isso é que Minato criou o selo com a intenção de que o chakra da 9 caudas se fundisse ao longo do tempo com o próprio chakra do Naruto, tornando-o mais forte. Ganhou habilidades adicionais desse processo.
mas pode-se argumentar que isso amplificou sua resistência e fator de cura além do que seria possível sem aquele chakra, usando a lógica de que chakras se combinam ao longo do tempo, o que significa que o chakra de Naruto agora é parcialmente o de Kurama. Pode-se argumentar que o chakra de Kakashi agora também é parcialmente o de Obito. Isso faz sentido, já que os doujutsus contêm poder e chakra, que fluem para o corpo quando o doujutsu é ativado. Isso foi confirmado pelo próprio Obito quando ele disse que o chakra do Rinnegan de Madara era demais para ele suportar, e também quando Sasuke disse que podia sentir o poder fluindo para ele após implantar os olhos de Itachi. Então, como Kakashi teve o olho de Obito implantado em seu corpo por mais de 20 anos, e ele esteve ativo durante todo esse tempo, faria sentido que o chakra de Obito se fundisse com o dele ao longo do tempo, assim como o chakra de Kurama se fundiu com o de Naruto. Portanto, esses dados que representam o Sharingan de Obito e suas habilidades ainda devem existir no corpo de Kakashi até hoje. É por isso que faria sentido se o seu Shinju possuísse o Kamui, ou pelo menos uma versão da técnica. O que eu diria é que isso realmente depende de como os Shinju copiam habilidades. Também pode ser o caso de que eles não precisem realmente do chakra ou DNA de Obito. É possível que as habilidades se originam das memórias da pessoa devorada. Nesse caso, o Shinju seria capaz de ganhar a habilidade de usar o Kamui simplesmente acessando a experiência de Kakashi em usar a técnica, a qual ele ainda possui, apesar de ter perdido o Sharingan. Isso faria sentido, já que os jutsus são tecnicamente uma coleção de memórias e experiências, além daqueles que estão diretamente ligados a um componente genético. E mesmo nesses casos, essas habilidades ainda requerem experiências para serem despertadas e posteriormente utilizadas novamente. Portanto, é possível que os Shinju tenham a capacidade de copiar habilidades a partir de memórias e experiências, assim sendo capazes de copiar o Chidori de Sasuke, que é algo que ele aprendeu. Agora pode ser que ambos os fatores estejam envolvidos, e nesse caso, Kakashi deve possuir uma porção do chakra de Obito, que agora faz parte do seu próprio chakra, juntamente com as memórias de usar o Kamui, o que deveria ser suficiente, mas claro, veremos. Bom, e esse foi o vídeo, deixa suas opiniões aí nos comentários, beleza? Vocês acham que o novo Shinju é Kakashi ou talvez seja Obito? Quem sabe, né? Eu acho que o Shinju que foi mostrado fora do painel também é o Shinki Shinju por algum motivo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!